Gravar, todo mundo se comporta. Pessoal, vamos então harmonizando, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e vamos agradecer por essa noite, por esse início de aula, por estarmos aqui todos reunidos em seu nome, Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por essa noite de aprendizado. E assim, nós rogamos que possa envolver com a tua luz carinhosamente as nossas queridas, que farão por nós a prece inicial e em seguida a harmonização. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Camila. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos aqui com essa turma maravilhosa, com essas nossas mentoras aqui na Terra, que nos proporcionam esse ensinamento e esse clareamento da nossa mente e dos princípios que o Senhor nos trouxe e que possamos sempre praticar o bem, praticar os bons pensamentos e as boas ações. E agradecemos, Senhor, por mais um dia reunidos em seu nome e agradeço a todos. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então para a nossa leitura, ok? Eu acho que eu não vou conseguir mobilizar, viu, Consegue sim, Giovana? mas pode deixar que eu ponho aqui, fica tranquilo. Põe aqui para Tá você. bom. Quem é que vai ler? Acho que vai Eu, precisar abrir. Você consegue abrir um pouquinho mais a tela? Eu não sei se é a minha que está mais fechada ou Eu se acho que é a é. sua, porque ela está bem grande aqui. Então tá, então acho que eu vou ter que mudar o pessoal aqui. Tá, já está gravando. Vamos lá então. posso Francine? começar? Tá me Pode. ouvindo? Um pouquinho mais alto, se puder, tá bom? Tá bom. Capítulo 130, Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Por norma de fraternidade, pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condições, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários, e o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Manuel, ok. E o que você conseguiu tirar dessa leitura? É O o que você que achou a importante? gente mais fala lá no Gender, né, nas palestras que a gente assiste lá, sobre o amor, a caridade, o perdão. A gente tem que amar os mais difíceis, porque amar os mais fáceis, os que faz tudo de bom, tudo certinho, não teria glória nenhuma, né? Então a gente tem que fazer um esforço realmente para amar aqueles que fazem as coisas erradas, que nos magoam, que os imperfeitos, né? Como a gente também, porque a gente também é julgado o tempo todo e sei lá, muitas vezes a gente fala, puxa vida, né? Às vezes eu estou tentando amar o próximo, uma vez tá uma cacetada dessa, É, mas é é nessa verdade. hora que a gente tem que respirar fundo e pensar, né? Que é para isso que a gente está fazendo curso, aprendendo, para ser melhor, né?
A gente não pode Sim, exigir que o outro também seja da mesma forma. Mas foi isso que eu entendi. muito bom. Exato. Vamos lá, meus queridos. O que mais chamou a atenção de cada um de vocês? O que vocês gostariam de falar? Esse é o momento de vocês, tá bom? Não tenham receio de falar. Posso só completar uma coisinha? Pode. Eu achei interessante porque ele fala, né, que não amar só em palavras, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa pela boca, mas as atitudes são bem diferentes. Então a gente tem que procurar prestar bastante atenção também na atitude, né? Porque ela, às vezes a atitude fala Exato. por si só, né? Exatamente. Às vezes as pessoas defendem tanto a vida só com palavras, mas os atos não correspondem. Que mais, meus queridos? Vamos lá. Esse momento é de vocês. Vamos começar a refletir. Eu vou precisar chamar, então, Pode ser? Aleixo, boa noite. Sim, por favor. Ah, sim, eu sempre achei estranho, né? Achei estranho, no mínimo curioso, que há 2000 anos atrás Jesus veio e falou: é fácil, é só amar uns aos outros, não tem segredo. E aí a gente não consegue, né? Não dá conta de fazer isso. E esse texto trouxe para mim o porquê que é tão difícil, né? Porque até então não pensava muito nisso, mas quando eu li esse texto, eu comecei a entender que não é muito fácil a gente é, amar ao próximo e não menosprezar o adversário, não pedir o afastamento dos maus. São atitudes muito, muito, muito elevadas, e que é muito difícil a gente conseguir fazer quando os maus são maus conosco, né? Quando a gente tem adversários, é nosso adversário, né? Então, foi aí que eu comecei a ver o porquê que é tão difícil colocar essa lei em prática na amplitude que ela está aqui nesse texto. Concordo com você, mas é um exercício diário, não é? Que nós devemos ter, porque só dessa forma que a gente vai conseguir realmente ter, como sempre, lembrando, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque o olhos de ver é quando nós olhamos para o outro, tentando entender que aquele momento, às vezes, não é um momento de entendimento do outro, onde a imperfeição ainda é maior do que a atitude que ele poderia tomar de uma forma mais harmoniosa. E por nossa vez também, não é? Então, tendo olhos de ver, nós conseguimos enxergar no outro alguém que precisa dar, naquele momento, daquele tempo, talvez, descarregar o que ele está descarregando ali, mas não me atingir. Esse é o amor. Essa é a forma da empatia, né? Que a gente fala, que mesmo que a gente ache que não está correto, que não é justo, mas nem sempre a gente debater é a melhor forma. Por isso que sai faísca, né? Sai fogo, de alguma forma nós acabamos ofendendo e sendo ofendido. E é aí que Jesus coloca muito, né? Não amemos de palavra, né? Mas de obras. Então, essas são as obras que nós devemos sempre cultivar dentro de nós. Quem mais? Quem poderia falar um pouquinho sobre o amor, esse amor que Jesus plantou em nós? Posso falar um pouquinho? Sim, Fábio. Essa semana aconteceu aqui no bairro. Nós temos um grupo no WhatsApp, né, das pessoas do bairro.
Uhum. Então, tudo que acontece aqui, a gente vai conversando, se comunicando, né? Até um para ajudar o outro na questão de segurança e tudo mais. E essa semana, um rapaz que sempre passava aqui, sempre passa até ainda, na rua, ele cata recicláveis, sabe? A gente põe o lixo fora, tal. Algumas pessoas já deixam separado, outros não. Ele, enfim, ele abre o lixo, cata ali o que é reciclável, fecha e vai deixando. Ele entrou na casa de uma pessoa e roubou uma bicicleta e umas ferramentas do rapaz que é jardineiro. E aí tem câmera na casa vizinha que pegou, né, essa ação. Aí criou-se no grupo essa coisa assim de gente, vamos parar de colocar as coisas fora, no lixo. Não vamos atender as pessoas que batem na tua porta e pedem. Você nunca sabe se é um ladrão ou se é uma pessoa de bem ou se você realmente está ajudando. Qual a intenção dessa pessoa? Olha aí o rapaz que sempre fazia, entra, vai roubar a bicicleta do cara, sabe assim? Aí criou-se essa questão toda de não amor. Fomentou demais, né? E aí cresceu demais, porque colocou o vídeo dele fazendo. Nossa, mas eu sempre deixava ali para ele pegar, e sabe essas coisas assim? E vem muito em cima disso, né? De como as coisas acontecem hoje, que vai deixando a gente assim mais. Eu não falo com o coração mais fechado, mas com medo, às vezes, de você ajudar o próximo ou de abrir o teu portão para alguém e não saber a intenção do outro, né? E isso me fez refletir muito nisso, falei, gente, mas e aí, né? A gente tem que ser assim, então? Não vamos ajudar mais ninguém, não vamos abrir a porta, o portão mais para ninguém. Uma pessoa que vem pedir uma comida e vem pedir serviço, até. Tem gente que bate aqui, "Ó, eu posso limpar tua árvore aqui fora, tal." Então e cria isso, né? Esse sentimento da gente do medo, mas de não ajudar o próximo por conta disso, né? E aí eu me coloquei em xeque assim, o que que eu devo fazer? Será que eu não tenho mais mesmo que ajudar? Não é difícil? E eu É acredito que difícil, em São Paulo, então, deve acontecer muito mais, né? muito. A gente toma Ai, aqui. cuidados, a gente toma os cuidados, né, Silvana? Mas deixar de ajudar, estender a mão, jamais. Não pode. Não pode. Mas é isso mesmo. É assim, Fábio, tem situações que às vezes a gente pode tentar ajudar de uma outra forma, uma vez que se corre risco, somos obrigados, às vezes, a tomar uma atitude, né? Mas o que é o mais importante é o nosso coração, é o nosso sentimento com aquela pessoa, porque é o que você falou. Ali já começa a julgar, o julgamento. Hoje a nossa querida vai falar sobre isso, né? A Giovana vai falar. Então, é muito importante realmente a gente manter esse amor, essa chama de amor, a gente ter esse olhos de ver mesmo, aquela pessoa vai, nós não temos ideia do porquê do roubo, porque ninguém rouba por roubar, às vezes ele é usuário de droga, então às vezes ele não tem nada a perder, acaba fazendo isso, não pensa e depois se arrepende, né? Ou às vezes não, mas a gente que trabalha com esses irmãos, assim, nessas dificuldades, carentes, a gente percebe que às vezes eles não estão nem pensando neles, e nem Né? ninguém, né? É. Porque não conseguem mais, não tem mais, eles não são nem donos deles mesmos, né? Então, lógico que nós não podemos abrir a porta, mas o carinho, né? O nosso De amor, a nossa repente, você prece, pode deixar o lixo ali de um jeitinho que ele possa pegar, é fazer uma de, lixeira comunitária, para que ele não precise passar na porta de alguém pegar uma autorização da prefeitura. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade diante da sociedade. Nós vamos falar sobre isso hoje. Vocês podem fazer uma enquete nesse grupo e colocar algumas soluções para que as pessoas possam votar. Isso é muito interessante. Fica uma Você coisa sabe, democrática, né, o Silvana? é, só 30 segundos só para terminar. Só que aí no final, aí uma pessoa sugeriu da gente poder ajudar o rapaz que é o jardineiro, comprar uma bicicleta e comprar as ferramentas todas dele. E aí acabou todo mundo fazendo uma vaquinha, umas Tá pessoas vendo? ah,
E aí É. juntou para comprar a bicicleta, amanhã já vai comprar a bicicleta e as ferramentas do jardineiro. Poxa, tá vendo? Todo mundo se uniu e deu um pouquinho cada um, enfim, juntou até mais do que precisava. Que bacana, hein? É. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente não entende por quê, mas existe um porquê, né? Muito bom, muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Essa Vamos nossa lá? sala é tão A quietinha, aulinha né? cumprida hoje. E hoje eu vou chamar as pessoas para ler, vou fazer perguntas. Quem não tiver Olha, câmera, aí, ó, eu ameaçando. E está gravando, né? Vocês podem até provar. exato, não pode nem falar que era, né, Vou brincadeirinha. compartilhar aqui. Ô, Sil, aquele dia que a gente compartilhou, deixa eu ver. Ah, esse aqui, pronto. Compartilhar. Aí, pronto, já está a apresentação aqui. Foi nesse livrinho aqui, é isso? É, se o outro você não consegue, E vai no geralmente eu faço. livrinho. É, Já vou aqui pelo menos direto, para. porque é certeza. Deixa eu ver se apareceu o 50 aí. Poxa, mas eu podia ter colocado desde o começo, né? Deixa eu ir lá, peraí. Aqui, aí eu boto Exato. no livrinho e pronto. Apareceu? Sim, Então vamos, apareceu. então vamos para a aula de hoje que tem bastante coisa, né? Então vamos lá. A gente vai falar hoje de um mandamento muito importante que, na verdade, ele já existia lá desde o Velho Testamento. E a gente acha que isso só veio surgir depois. Mas desde o tempo de Moisés, esse mandamento já existia: amar ao próximo como a si mesmo. Porque ele também está relacionado com uma série de acontecimentos lá em Levítico. E a gente vai ver isso. Então vamos lá. Então a gente vai ver o que desse capítulo? Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, os exemplos ligados à vida cotidiana, das obras espíritas, as explanações do maior mandamento, o dai a César o que é de César, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade. Então, a gente vai ver um pouquinho de todos esses aspectos dentro desse texto que vem trazer o capítulo 11, o amar ao próximo como a si mesmo. Então, só para a gente entender essa questão aqui do Levítico, era assim naquela época. Você tinha um terreno numa forma de um retângulo ou de um quadrado. E ali, todas as pessoas que passavam assim no caminho, como vocês estão vendo, eles poderiam comer as coisas das pontas. Então, imaginar que tem aqui um quadrado e aqui um círculo. E nas pontas as pessoas que passavam, elas podiam comer daquele alimento. Quem eram essas pessoas? Os viajantes, as pessoas que pegavam a estrada. Caía da carroça algum alimento, você não pegava o alimento, você deixava ele para trás. Então, tudo que era ali de sobra era deixado para os viajantes pegarem, inclusive as bagas, que eram as espigas de milho na época. Então, para que a gente possa entender que tinha esse cuidado com o próximo desde lá de trás. E aí a gente vai entender uma coisa. Eu não vou ler o Levítico inteiro aqui para vocês, mas é só para a gente examinar algumas características que já tinham na época que eram bem marcantes, né? E aí ele vem dizer aqui: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do seu campo não cegarás totalmente. O que ele está querendo dizer? Que o canto do campo você não cegarás, você não pode colher as coisas que estão no canto. Você só vai colher toda a plantação que está em círculo. E os cantos desse quadrado ali, ninguém podia colher. Por quê? Porque só que ele não vem especificar justo nos mandamentos, mas a gente consegue entender bem. Semelhantemente, não rabiscarás da tua vinha e nem colherás os bagos. O que é esses bagos? São as frutas que caem da sua carroça quando você vai colher ali os alimentos, né? O que sai da sua vinha é para deixar para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. E aí tem uma característica muito legal aqui que eu vou mostrar para vocês.
Ele vem dizer: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade com o seu próximo. Então, ele já vem dizer que não faça com o outro o que você não quer que faça com você. E dentro desses mandamentos, desde lá de trás, só vou voltar aqui: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, vocês vão perceber que nos números pares, ele vai repetindo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, ou eu sou o Senhor, seu Deus. Ele vai repetindo: eu sou o Senhor. Para que é isso? Por que ele repete nos números pares essa questão, eu sou o Senhor? Para que não seja separado a caridade da fé, para que ambas possam andar juntas, para que a gente não se perca no caminho da fé, usando de benefício próprio a caridade, e que ela seja feita de maneira íntegra, junto com a fé. Ficou claro até aqui para vocês? Dúvidas? E ele vem trazer esses mandamentos de uma maneira muito forte ali, que não é para você oprimir o teu próximo, para você não roubar. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Ou seja, o que você, o que você pode dar para outra pessoa que de repente está necessitada, você não vai poder retirar dele, para você não amaldiçoar o surdo, nem porás em tropeço diante do cego, ou seja, você não colocar obstáculos para o cego, mas terás temor a Deus. Eu sou o Senhor. Então, ele vem repetindo isso constantemente para que a caridade não se separe da fé. E aí, ele vem repetindo nos versículos, eu trouxe para vocês até o 18, né? Que ele vem repetindo a mesma frase nos números pares. E para que a gente possa entender que esses mandamentos, eles vão enfatizar uma série de importância, de cuidar dos pobres, dos vulneráveis, de ser honesto e justo com as nossas relações, para que a gente não faça com o outro o que não queriam, o que a gente não faça nunca com o outro o que a gente não quer que faça com nós mesmos, diante das atitudes que a gente tem para com o outro, para que a gente sempre pergunte o que Deus quer de mim nesse momento. Isso é muito importante. Respeitar a vida, a dignidade dos outros, amar e cuidar um dos outros, para que isso se transforme numa sociedade mais, de uma forma assim, mais pura, mais honesta com o outro que não pode, para com o outro que não tem, para que os recursos sejam, de uma certa forma, ainda que de uma mínima parte, dividido com os outros que absolutamente não têm nem terra. Então, isso já vem lá da época de Moisés. E é interessante que a gente entenda quando Jesus vem dizer: eu não vim mudar a lei, vocês já devem ter estudado isso. Então, ele não veio mesmo, ele só vem aprimorar todo esse, esse mandamento de Moisés que foi deixado lá atrás. Tirar esse olho por olho, dente por dente, trabalhar as emoções que na época eram muito enaltecidas com o ódio. Então, você fez, você paga. E é muito bonito esse cuidado com o outro. Imagina você passar por um caminho, você está viajando, você está com fome, você vai ali no cantinho do terreno, você pega um alimento e você não precisa prestar conta disso. Porque, na verdade, é uma ajuda daquela pessoa que tem ali aquela propriedade para que ninguém passe fome ali no caminho, né? E aí a gente vem falar do maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para tentar pôs-lhe a questão.
Ou seja, eles queriam tentar Jesus. De uma certa forma, eles estavam ali colocando a vida de Jesus, as palavras de Jesus em risco. Porque, dependendo do que acontecesse ali, do conteúdo, de que Jesus respondesse à pergunta deles, tudo isso poderia ser voltado contra o Cristo. E por que que eles queriam isso? Eles queriam isso porque eles se incomodavam muito com a questão do Cristo fazer uma certa divisão. Porque não teria como ali, no momento, ser igual. Os fariseus, eles preservavam uma série de valores que não continham a lei do amor. E já a do Cristo não tinha falha nenhuma. Então, você ajuda uma pessoa, mas você fala mal dela. Então, você lava as suas mãos, mas você não ajuda uma pessoa na rua que está caída, pedindo socorro, porque aquela pessoa ela é impura aos olhos da sociedade. Ela é a pessoa, de repente, ela roubou, ela se prostituiu. Então, essa pessoa não merece esse socorro. Então, na época, os fariseus, eles eram tidos como hipócritas, porque, na verdade, eles serviam bem a casa, eles cuidavam do lar, eram pessoas honestas, mas falavam em praça pública de uma maneira como que eles fossem bons, mas isso não trazia uma certeza real de que realmente eles eram, pelas atitudes que eles tinham perante aquela sociedade que era mais desprovida de recursos. E aí ele pergunta, mestre, qual o maior mandamento? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Este é o primeiro mandamento. Então, ele vem dizer que é para que a gente ame a Deus. De acordo, quando ele vem dizer de todo o teu espírito, ele vem dizer de acordo com o entendimento que você tem. Porque, na verdade, Deus não vai cobrar aquilo que você não tem. Mas a gente vai entendendo paulatinamente todos esses conhecimentos. Vamos lá? E por que eles queriam tentar Jesus? Por que que eles queriam enredar Jesus numa conversa? Foi aquilo que a gente falou. A preocupação com as práticas religiosas, eles tinham a preocupação com a aparência, o ritual de lavagem de mãos, com os cargos, os seguidores, quantos seguidores eles tinham, sem se preocupar com a parte moral. E aí a mensagem do Cristo mostrava que eles estavam muito distantes do que era correto. Alguma dúvida até aqui? E eles queriam, então, desmascarar Jesus, colocar Jesus em uma situação muito difícil. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Claro que não. Eles tentavam várias vezes deixar Jesus em diversas situações. Imagina que um espírito da envergadura de Jesus pudesse se enredar com esse tipo de conversa. E de quem vinha? E quando as pessoas vinham perguntar e ele já sentia que tinha uma segunda intenção naquelas perguntas, Jesus já sabia. Ele já sabia. Ele sabia exatamente com quem ele estava lidando, as pessoas que o cercavam. Ele já sabia de tudo. E aí, o que mostrava a mensagem do Cristo? A reforma moral, a esperança para aqueles que sofriam, os pobres, os, os menos desprovidos. E a divisão não compartilhava. Ixi, ai, eu não acredito.
Arthur,